Olá, grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Aqui comigo no estúdio hoje, Osmar Garrafa e o Flávio Prado. Boa noite. Boa noite, Flávio. Olha só, a sexta-feira está recheada de notícias para você. O São Paulo abriu vantagem contra o América Mineiro na Copa do Brasil e está também no mercado da bola para contratar um goleiro. No Corinthians foi dia de entrevista do goleiro Cássio. Hoje o Zé Paz vai trazer tudo aqui para você. Já o Palmeiras anunciou os novos inscritos na Copa Libertadores, com novidade interessante. Então, aguenta aí que daqui a pouquinho a gente volta e dá uma olhada nessas dicas. Estamos de volta e já com notícia boa. Chegou a hora de saber quem ganhou o presentaço que anunciamos aqui durante toda a semana. Esta bola da Topper vai para Maria Aparecida Souza Leão. Maria Aparecida Souza Leão, que quer ver o genro Robson jogando futebol com o neto Davi. Então, parabéns, Maria. Este é um presente da loja Gol de Placa de Santo André. Além de ganhar presente, você também participa do Gazeta Esportiva através da nossa enquete do dia. E o tema de hoje é uma contratação que acaba de ser anunciada oficialmente. O que eu quero saber de você é o seguinte. Vamos lá. Felipe Alves é o nome ideal para ser o novo goleiro do São Paulo? Sim ou não? Para votar é muito fácil, é só entrar no site gazetesportiva.com. Você entra, vota, bonitinho. Você também pode usar nosso QR Code que aparece aqui embaixo. Isso, né? Enfim, você pode participar dessas maneiras, pelo site e pelo QR Code. E aí, meus queridos Garrafa e Flávio Prado? Olha, boa noite, Celso, Garrafa, amigos. Para mim é um goleiro do nível que o São Paulo tem lá, do nível do Jandrei, até inferior um pouquinho ao Volpi, no meu modo de entender, embora o Volpi não está mais, eu sei. Embora tenha um nível de saída de jogo melhor do que o Volpi tinha. E o garoto Thiago, a gente não sabe aonde ele pode chegar, né? Ele fez uma defesa importante ontem, pode mudar a vida dele, mas assim, goleiro normal. Ele, é um goleiro ruim? Não. É um goleiro espetacular? Também não. E já tem uma certa idade e tal. Então, acho que o São Paulo está cumprindo um espaço, uma necessidade. Mas não vejo assim como uma contratação marcante, algo que vai mudar a vida, o rumo do São Paulo daqui para frente. Não. Só lembrando que o Silvestre vai trazer todos os detalhes dessa contratação daqui a pouquinho, tá? Garrafa. Então, boa noite, Celso, boa noite, Flávio, boa noite a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. A questão é, o São Paulo contrataria o Felipe Alves numa outra situação? Está fazendo essa contratação por um aspecto emergencial? Essa é a questão que tem que ser colocada e me parece que sim. E me parece mais ainda que a diretoria do São Paulo falhou. Né? E olha que lá existem profissionais experientes dentro do São Paulo. Deixaram o rojão na mão de um garoto que não está preparado. Se o Thiago Couto vai se transformar ou não num bom goleiro, num goleiro de grande clube, a gente não sabe. Tudo pode acontecer. Veja o que aconteceu ontem na partida, a gente vai mostrar daqui a pouquinho para vocês aí. Até pegou pênalti, fez pênalti, aquela história toda. Então, o São Paulo, pela grandeza do São Paulo, não poderia estar na situação que estava. Se viu numa situação de não ter um goleiro. Porque o garoto não está pronto para ser o goleiro titular do São Paulo. E aí teve que sair e correr atrás. Mas é o que o Flávio falou em relação ao Felipe Alves. É um goleiro aí, está no nível do Jandrei. É o que tem para hoje. Para quem não tinha nada, se não tem tu, vai tu mesmo. E seguimos agora com o jogo de ontem do São Paulo. O tricolor aproveitou o Morumbi cheio para conseguir uma vantagem contra o América Mineiro pela Copa do Brasil. Dá uma olhada. A torcida do São Paulo deu show de novo. Na chegada do tricolor ao estádio, e nas arquibancadas do Morumbi, 51 mil pessoas empurrando. Já o time deu pro gasto. Esse foi um jogo ruim porque é uma equipe que marca muito pressão, mano a mano, corre o campo todo, te dá poucas alternativas. Noite em que tocar pro Caleri não deu em gol. Deu pro outro gringo, o Galopo, estrear e perder um feitinho da Silva no fim. Seria o 2-0. Então o negócio foi tocar no Luciano, aos 34 minutos de partida.
No segundo tempo, o Wellington mandou esse balaço para deixar o Cavicchioli esperto. De goleiro para goleiro, quem acordou foi o pressionado Thiago Couto. Sem Jandrei vetado na última hora, sobrou para o garoto novamente pegar a batata quente. Na etapa inicial, usou bastante os pés. Demonstrou coragem com as mãos. Após o intervalo, aos 18, quando a defesa errou feio na saída, ele cometeu pênalti. O estilo Maidana de cobrar não foi páreo para o garoto de 23 anos, massacrado pela opinião pública. Com sangue frio, Thiago Couto parece ter feito as pazes com a bola. A crítica ela faz parte, como o elogio também faz parte. Eu acho que a gente tem que saber lidar com os dois lados. Eu sou do mesmo quarto que o Thiago, cresci a base toda com ele, sei do potencial que ele tem. Então eu estava tranquilo, sabia que no momento ele ia crescer, tanto é que na hora do pênalti eu falei, Thiago, você vai pegar o pênalti. Então eu tenho toda a confiança nele, acho que é um grande jogador, um grande atleta, um grande profissional também. Um dos caras a primeira a chegar, sempre a última a sair. E acho que esse pênalti que ele defendeu foi bom para ganhar confiança, para agora na sequência ele se portar bem. Eu vejo como natural, positivo para ele, eu acho que para o segmento da carreira dele. Nos ajudou hoje. O nervosismo, eu acho que é natural e estampado até no olhar dele. Vão passar os jogos, ele vai jogar melhor. É a natureza da vida. Você, na tua primeira entrevista, muito provavelmente você também tenha ficado um pouco nervoso. Que pergunta eu vou fazer? Será que o cara vai... Hoje não, você vem aqui com naturalidade. O goleiro, eu quero falar sobre o goleiro. Você vê, é super natural. Por quê? Pela experiência que você tem da vida. A vida vai trazer a experiência que ele precisa. Acho que o Rogério resumiu bem mesmo essa questão do nervosismo natural de quem está começando e a vida vai lapidando. O goleiro do São Paulo é uma coisa terrível, porque olha quem está no banco, né? Então é mais complicado, é mais pesado. A torcida é mal acostumada e com razão, né? Porque, nossa, e não é só o Rogério, né? Teve Zete, teve tanto goleiro, Poi, enfim, teve uma série de goleiros espetaculares, né? O São Paulo ontem, no primeiro tempo, foi um pouquinho melhor, mas não finalizava. Não conseguia finalizar. O América estava muito recuado, o São Paulo tinha bola, mas não sabia o que fazer com ela. Acabou fazendo um gol, como tem feito no Morumbi, já é o 6º gol em seguida de bola de cabeça, bola cruzada. Está com dificuldade de entrar tocando, ou com 2 atacantes, ou com 3 meias, ou com 2 homens vindo de trás, ou com os alas abertos. Está com muita dificuldade. Segundo tempo, quando o América foi para cima, ele criou problemas. Teve esse lance do pênalti aí, que o Maidana bateu mal e a sorte está virando, porque o menino poderia ter pulado para o outro lado e a bola entraria mesmo batendo mal. Então, legal, a sorte está virando e tem que deixá-lo também curtir isso aí, é bacana, de repente muda a vida dele, tomara que seja assim. Mereceu ganhar por um gol de diferença, nada além disso, está aberto o confronto, lá em Minas o papo é outro. Foi uma grande partida do São Paulo, mas mereceu. Eu acho que o empate seria um castigo muito grande para o São Paulo se o Couto não tivesse pego esse pênalti, seria injusto para o São Paulo. O primeiro tempo não foi digno do grande público que estava lá no Morumbi. O primeiro tempo foi ruim de ambos os lados. Foi um primeiro tempo fraco, um primeiro tempo modorrento. O América só especulando, o São Paulo com muitas dificuldades, o América marcando muito bem, como disse o Flávio. Né? Primeiro tempo não agradou. No segundo tempo, o Rogério fez algumas alternativas na equipe, algumas mudanças, e aí o São Paulo melhorou, não melhorou assustado, mas pelo menos procurou criar um pouquinho mais, foi um pouco mais objetivo em busca do resultado, o resultado que veio no contexto do jogo. Sobre o que aconteceu com o goleiro, que legal, né, que o Thiago Couto acabou pegando a penalidade, porque ele está no processo de maturação. O pênalti que ele fez, se tivesse a experiência, não teria feito, Celso. Sim. Teria feito. Ele passou do tempo da bola. Ele não conseguiu evitar e cometeu uma penalidade. E o São Paulo, pela sua grandeza, e a crítica não é ao goleiro, resumo, a diretoria do São Paulo. O São Paulo não pode chegar a fases decisivas onde envolve a camisa do clube, principalmente aspecto financeiro. O São Paulo está numa situação dramática. Premiação altíssima. E aí você vai, a mesma coisa, você vai viajar, fala, tô com o step furado, mas não vai furar o pneu, não. Eu vou daqui para Santos, vai tranquilo. Chega na serra, fura o pneu, velho.
Foi o que aconteceu com o São Paulo. O São Paulo perdeu o Volpi. Não, vamos levar aqui, dá para ir. Tudo bem, a gente sabe da situação difícil. O São Paulo não tem grana. Mas não pode correr o risco que correu, porque senão vira descamba, não é? Então, ontem, pelo menos, ficou legal, porque o Thiago Couto estava sendo muito comentado nas redes sociais. Hoje, para se massacrar, para lacrar as pessoas, é muito complicado. Ele não merece isso. O garoto que chegou, né? Até onde ele chegou, ele tem virtudes. Não é verdade? Então... E aí, mas é que as pessoas... Hoje o nível de ignorância é muito grande. Só falar por falar. Crueldade. Crueldade. Mas a crueldade ela é ligada à ignorância. Ela é ligada à ignorância. Então o garoto ele estava sendo culpado por algo que ele realmente não tinha culpa. Qualidade para chegar lá ele teve. Agora ele vai aguentar a camisa de São Paulo? Não sei, vários não aguentaram. Ele tem que seguir a vida dele, ou no São Paulo, ou fora de São Paulo. E claro que ele... 23 anos, o cara tá vivendo da bola até hoje é porque ele tem qualidade para chegar lá. Mas aí fica essa coisa que o Garrafa falou mesmo, né? Ainda bem que ele tocou a vidinha dele e bola para frente. E legal a cena no final do jogo do Rogério indo lá dar o acolhimento nele, né? Aliás, o Rogério, e logo no início de carreira, o Rogério está em início de carreira ainda, né? Um técnico dos novos. Quando ele surgiu com aquelas primeiras coletivas, ele, que sempre foi muito elogiado pela crítica, acabou recebendo muitas críticas porque estava perdido. Como o Rogério amadureceu a cada coletiva, ele sempre tem algo novo para falar. O Rogério tem sido muito transparente, muito coerente, além do bom trabalho que está fazendo no São Paulo, com todas as limitações. E mais empático. Sim, também. Está muito, muito bom. Como você já viu na nossa enquete, o assunto do dia no São Paulo é a busca por um goleiro. Trazemos então o Alexandre Silvestre, direto do CCT da Barra Funda. Grande noite para você, meu querido Silvestre. Conta pra gente como está a negociação por um reforço para o Gol. Finalizada, Celso. Agora à tarde, boa noite a todos os amigos aí do Gazeta Esportiva. Agora no finzinho da tarde, o São Paulo confirmou a contratação por empréstimo do Felipe Alves até o final do ano que vem, até o final de 2023. O goleiro pertence ao Fortaleza, estava emprestado ao Juventude na reserva, pouco aproveitado, se machucou também, perdeu espaço e chega agora pro São Paulo, que desembolsa R$1 milhão pelo empréstimo e fica com o goleiro até o fim do contrato dele com o Fortaleza, que vai bater justamente com o final do empréstimo em relação ao São Paulo, dezembro de 2023. Ele vem para jogar Campeonato Brasileiro nesta temporada, janela continua aberta, ele já apareceu no bid, o Felipe Alves já bidou na CBF e vai disputar também Copa Sul-Americana. Agora, a Copa do Brasil não dá mais para ele, porque a janela já fechou. Então, na Copa do Brasil, é o Thiago Couto mesmo e o São Paulo lutando pela volta do Jandrei. A expectativa é que o Jandrei possa retornar ao time justamente no jogo da volta contra o América no Independência, no Horto, em BH, no dia 18 de agosto. O São Paulo não dá detalhes sobre a lesão nas costas do Jandrei, mas trabalha para que ele retorne justamente contra o América Mineiro. É isso, Flávio. O Felipe Alves é um jogador já experiente, ele apareceu com mais destaque, vocês vão se lembrar, naquele revolucionário Audax, que veio degrau a degrau subindo de patamar até bater vice-campeão paulista. O Felipe Alves é discípulo de Fernando Diniz, adora uma saidinha de jogo, joga bem com os pés e é ousado, para não dizer outra palavra, porque eu já vi esse rapaz metendo toquinho e chapeuzinho dentro da pequena área em atacante adversário. Mas o Rogério gosta muito do futebol do Felipe Alves. Fico à disposição aí de vocês. Tá certo, Silvestre, obrigado pelas informações. As primeiras informações, né? Então, tá chegando aí, Felipe Alves. Ele é do Fortaleza. Fortaleza emprestou de graça para o Juventude. Inclusive, consta que pagava os salários. Ele foi para o Juventude, jogou 3 jogos, estava na reserva. O São Paulo agora está pagando R$1 milhão. O Fortaleza, de graça, para o Juventude. Essa história, só a única coisa que eu não dúvida é se o Fortaleza pagava o salário ou não. Mas pelo menos uma parte pagava. O Fortaleza emprestou de graça o goleiro, quando a reserva do Juventude, São Paulo vai e paga R$1 milhão por esse goleiro. Esse foi o negócio. É a história que eu estava falando. Então furou o pneu. Quanto seria para arrumar o pneu antes de viajar? Passar no borracheiro, vai, 50 ali. 50 né? Agora, você imagina às 3 da manhã, na Serra da Anchieta, sozinho, sem ninguém. Quanto o borracheiro quiser. Não é?
mas é isso mesmo. Mas é exatamente isso que aconteceu. Exatamente isso. O caso é esse. Exatamente isso. Bela analogia dos moçoilos. Mas é verdade, não é? Você vai dizer, houve alguma coisa desonesta? Não, natural. oportunidade. Mercado. Você quer o jogador? Legal, só que agora é o borracheiro. Borracheiro tá 3 da manhã, tomando a cerveja, o cara garoando. eu O cara vi que fala, só- precisa vir trocar o pneu. O cara fala, eu vou. Não precisa. Eu vou, mas pelo menos uns 500 Eu também. vejo que só cobra 5, 10. Não. Aí não, essa hora. Não precisa muito. Um guarda-chuva na Paulista, você encontra ali R$5. Isso. Tá chovendo. E as capinhas? Capinha no dia do jogo. Porta do Agora, estádio. choveu, 50 guarda-chuva. É isso aí. E aí você que lute. Hoje foi dia de entrevista do goleiro Cássio no Corinthians. O José Paes marcou presença lá no Parque São Jorge e está agora na nossa redação para contar como foi. Grande noite para você, meu querido José Paes. Fala, Celso. Grande noite para você. Um abraço aí para todo mundo que vai acompanhando mais uma edição do nosso programa. Pois é, hoje fui lá no CT Dr. Joaquim Grava, dia muito especial, dia de coletiva do Cássio, uma coletiva aí de pouco mais de meia hora, quase 35 minutos, coletiva muito importante e especial, porque o Cássio atingiu uma marca aí única na carreira dele também no Corinthians. Agora se tornou aí o terceiro jogador que mais vezes vestiu a camisa do Timão. Tava lá o Duílio, o Roberto Andrade. Parte da torcida do Corinthians também foi lá para prestar homenagens para o jogador. Até o Tom Brady mandou um videozinho lá para o Cássio, ele que usa a camisa 12 lá no futebol americano. É ídolo do Cássio, são amigos, podemos dizer assim, mandou um videozinho lá para o Cássio. Eu acompanhei tudo esse dia todo do Corinthians e eu trago a reportagem para vocês agora. Roda aí. Gigante! Esse substantivo de apenas 7 letrinhas define perfeitamente o goleiro Cássio. E ó que eu não tô aqui me referindo aos 1,96 de altura do camisa 12 não, hein? E sim a história enorme que o jogador vem escrevendo no Corinthians. É que na última quarta-feira, contra o Atlético Goianiense, o Cássio se tornou o terceiro atleta que mais vezes vestiu a camisa do Timão, com 603 jogos pelo clube. Passa um filme, mas um filme onde eu me dediquei, eu sempre, desde que eu cheguei no Corinthians, eu era o Duílio, o pessoal, tudo, ele era diretor na época, o presidente. E eu sempre, na minha cabeça, desde que eu cheguei no Corinthians, eu falei, cara, vou ter uma oportunidade, nunca mais eu vou sair. A marca, é claro, foi bastante comemorada, não só pela diretoria, como também pela fiel corintiana. Além de uma placa entregue pela torcida, o goleiro ainda ganhou hoje uma luva dourada das mãos de um super emocionado Duílio Monteiro Alves. Para mim, o maior goleiro da história do clube e o maior jogador que aqui passou. Então, eu tenho muito orgulho de estar presente nesse momento e parabéns, gigante. Você merece tudo de bom. Obrigado. Eu cuido dos números, eu sou números, estatísticas de gols tomados, principalmente, que é a minha área. Eu me cuido para de repente bater recorde, bater média, ser melhor do que o ano anterior. Então, é essa a missão de cada ano tentar ser melhor. Apesar dos 603 jogos pelo Corinthians e dos 35 anos de idade, o Cássio não está pensando em aposentadoria não, longe disso. Na verdade mesmo, ele está de olho num outro número. 806. Esse é o número de partidas do Vladimir, jogador que mais vezes atuou pelo Timão. Recorde que tá longe, mas que não é de todo inalcançável não, né, Cássio? Se você fosse olhar lá atrás, antigamente os jogadores jogavam até 35 anos, mas hoje a maioria dos jogadores está passando tranquilamente isso, porque mudou muito, mudou os cuidados, como eu falei em outra resposta, hoje a gente é muito mais profissional, está muito mais profissional, hoje tem muitas coisas que ajudam, agregam, então tem ajudado muito, então vamos lá, ano a ano, mas quem sabe, né? Valeu. Valeu você, gigante! Quem tem que te agradecer grandão é a torcida do Corinthians. Num momento assim de tanta escassez de ídolos, de jogadores identificados com o clube, legal ver o Cássio com essa marca. E se a gente já viu, o Dino Zoff jogou Copa com 40 anos, o Cássio tem pelo menos mais
5, 4 anos de vida ativa, ele pode bater todos os recordes no Corinthians. Se ele conseguir mais 3, 4 anos, que aí depende também do condicionamento físico, Sim. né? Não que ele não se cuida, ele já deixou claro e achei legal, eu não sabia disso. Que ele cria metas, né, de se superar, isso é legal. O maior desafio do homem é superar ele mesmo, as próprias marcas. Se você olhar a média de jogos no Brasil, é 70 jogos. Um time como o Corinthians disputa tudo, 3 anos. Ele tem 35. 38. Fisicamente daria para chegar. Assim, dentro da normalidade. Mas, ainda mais goleiro, muito trauma e tal. De qualquer forma, a história dele está mais que registrada no Corinthians. Ele fez uma das defesas mais importantes da história do Corinthians, exatamente essa que fechou a matéria, né? Fora o jogo com o Chelsea lá, que é um absurdo. E Né? foi o melhor do jogo também. Foi. Então, ele tem uma história fantástica. E se atingir a marca do Vladimir, ótimo. Se não, também, né, já está mais que chancelado. Parabéns ao Cássio. Realmente um goleiro extraordinário, um cara acima da média que briga pelas suas metas, pelos seus desafios, se programa, treina. Isso aqui é que vale no profissional. Então, o Flávio ele colocou que tem a história registrada. Eu acho que essa é a palavra correta para ser usada como um ídolo, um jogador como o Cássio. É o maior ídolo do Corinthians. Estamos falando do Corinthians, um clube glorioso, um clube onde passaram grandes, enormes jogadores. Né? E goleiros. Né? E goleiros. E aí o presidente do Corinthians, estamos numa democracia, né? E o Duílio tem todo o direito de emitir a sua opinião, mas ele falou assim, foi o maior dos jogadores que passaram por aqui. Eu, particularmente, discordo. Acho que ele foi o maior goleiro da história. É a opinião dele. Claro. Dos maiores que passou, é o maior que passou aqui, a opinião dele. Mas, por exemplo, só vou citar alguns aqui, ó. Vladimir, Neto, Ronaldo, goleiro, eu entendi, Sócrates. Mas eu entendi que ele se referia a goleiro. Sim, mas mesmo, né, assim, não é aquele, é o direito do Duílio, pelo amor de Deus. Marcelinho Carioca, Luizinho Pequeno Polegar, Rivelino, Zé Maria, o Birubiru pela raça, né? Tem Traz o Neco, né? Mas de o qualquer Basílio pelo gol de 77. Esse, para mim, é o gol mais importante Não é história do isso? Corinthians, o Então, título como mais você falou, importante essas da duas defesas do Cássio que foram e ficaram para a história. Está na história essa defesa Mas, contra assim, o Vasco Rafa, não e a me defesa choca contra o dizer, Chelsea. O Cássio foi o maior goleiro, o maior jogador da história do Corinthians. Está dentro. Mas eu Tá no entendi grupo. ele, Aí mas é eu uma entendi ele questão falar da- que foi o Não, maior e- goleiro da história. Mas não é um absurdo. Pô, se é o cara que jogou 3 vezes, é o terceiro que mais jogou. Se ele ganhou, foi o grande jogador do dia do Mundial. Fez a defesa mais importante na semifinal da Libertadores. Não é absurdo dizer que ele dentro de determinados conceitos, o maior. Aí só, o maior foi o Marcelinho, porque o Marcelinho fez trocentos gols. Ok, são critérios. né? Não, e assim, o meu comentário não fica em cima da opinião do Duílio, longe disso. Porque isso a gente tem visto diariamente com o Cássio, com outros jogadores de outros clubes. Esse fulano é o maior ídolo do Palmeiras, é o maior ídolo. Eu entendo que a coisa fica muito como o Flávio falou. A história, o importante é você estar registrado na história. E o Cássio, entre outros que nós falamos aqui, são jogadores que estão na história do Corinthians. O Cássio, ninguém vai esquecer a defesa com o Diego Souza. Isso aí tem muita coisa, tem muito complexo de cachorro vira-lata, né? No Brasil, tem um dia que você viu, te deu um negócio assim, olha, fizeram a maior panqueca do mundo. Tá competindo com quem? Quem é o segundo dono da panqueca, né? Sabe essas coisas assim? Aqui tem muita essa coisa de maior do mundo. E é subjetivo. A maior melancia da floresta. É aí que eu quero chegar. É aí que eu quero chegar. Porque quando a gente pega a história de clubes, né, como Palmeiras, e agora estamos falando do Corinthians especificamente, a gente olha em nomes que estão marcados. O Flávio, ele definiu muito legal para mim. Você tá com a sua história registrada no clube. O Cássio por essas duas grandes defesas. O lance ali, ninguém vai passar 20, 30 anos, vão falar, pô, olha, teve uma defesa lá do Diego Souza e aquela do Chelsea. Vai falar, o Neto levou o Corinthians pro Brasileiro de novo, é o gol do Basílio. Aí o Nono olha e fala assim, vocês não viram o Rivelino. Isso. Não tem absurdo nenhum, nós estamos falando só isso. Aí você olha, fala pro Cittadini, ele fala do Neco, os olhos dele enchem de lágrimas. Escreveu até um livro sobre isso. Então, quer E aí dizer... você vai lembrar Marcelinho do Carioca, Dida, você vai lembrar do do Dida nos títulos brasileiros de 99. Nenhum deles é absurdo. O Birubiru, que tecnicamente, se você pegar o Biru tecnicamente como jogador, você vai falar, pô, nossa... Você sabe qual o jogador que eu acho mais mais importante? O Biru importante? jogou no Corinthians é uma grandeza, Pra é mim, ídolo. O jogador mais importante da história do Corinthians, pra mim, Sócrates. Quando eu lembro o Corinthians, o primeiro nome que eu lembro é Sócrates. Aí você vai dizer, por que? Não vou entrar em detalhes. Pra mim, o jogador mais marcante da história do Corinthians, o principal jogador do Corinthians, foi o nome, Flávio,
Sócrates. Você vai dizer, que absurdo. Okay. Isso dos que você viu jogar ou pela história toda? Que você também, porque, né? Quando eu olho, tem alguns que eu não vi, né? Então, mas para mim, o maior jogador, para mim, símbolo do Corinthians. Que aí você coloca a questão técnica, a questão de uma série de coisas. liderança, a marca, qualidade, seleção. Então, para mim, o Corinthians, eu falo, o maior jogador do Corinthians, eu vou Sócrates. Mas por quê? Aí isso é mais subjetivo. Eu, desde criança, quando comecei a me entender por futebol, quando se falava de Corinthians, se falava de Rivelino. Isso. Né? Do Palmeiras, se falava de Ademir da Guia. Aí vem depois Rivelino, vem o Sócrates, que foi gênio. Gênio. Mas aí alguém diz assim, não, Flávio, peraí, foi o Marcelinho Carioca. Isso. O outro diz assim, foi o Cássio. Tá tudo certo. Essa é a briga que não existe. Ou foi o Neto. Essa briga não existe. Essa briga não existe. Tem bons argumentos essa briga todos. Essa briga não existe. Lógico. É isso aí. Não tem problema nenhum. Então, Flávio, aí eu queria ver com você também, quando você diz que é o Sócrates, o que pesa para você escolher o Sócrates? O Sócrates, primeiro, ele tinha uma liderança absurda, ele criou uma situação que quem viveu aquela época do país também passava pelo momento do país. O Corinthians, ele muda, né, um conceito de futebol, um conceito de posicionamento de jogadores. Ele resolvia os jogos, todos os campeonatos que precisavam ser resolvidos, ele resolvia, ele comandava todas as questões a serem resolvidas. Ele criou uma liderança para o atleta de futebol como um todo, que era uma coisa diferente, que até hoje nós não tivemos nada parecido. E era um cara que largava tudo para jogar futebol e para jogar pelo Corinthians. Então, para mim, é uma marca espetacular. Certo, Garrafa, bom, nós voltamos a falar com o Alexandre Silvestre, que está na academia de futebol. E a gente vai falar o seguinte, o Abel Ferreira vai ter o retorno de um titular importante amanhã. Então, eu quero saber de você, Silvestre, quem está de volta? É o Piquerez, dono da lateral esquerda. O Piquerez teve um desconforto muscular, dores na coxa, rodadas atrás, ficou de molho nas últimas partidas, voltou normalmente aos treinamentos nesta semana e embarcou agora à tarde junto com a delegação lá para Fortaleza. Palmeiras, que é o líder isolado do Campeonato Brasileiro, 4 pontos acima do segundo colocado, que é o Corinthians do Chico Lang, vai enfrentar o Ceará neste sábado à tarde no Castelão. Lindo estádio, porém o gramado tá muito ruim, desnivelado e duro. Reclamações também do Abel Ferreira em relação ao gramado do Castelão, onde o Palmeiras já atuou nessa temporada. E o Piquerez pode sim voltar a iniciar uma partida como titular. Ele concedeu entrevista nas últimas horas à TV Palmeiras e nós vamos ouvir agora o que disse Piquerez no Gazeta Esportiva. Fala aí, gringo! Demais de estar de volta à disposição do time, do equipo. Feliz também por Vanderlan, que ele ficou jogando quando estava machucado. Ele fez umas ótimas partidas, assim que fico feliz por isso. Feliz de que está à disposição do time, do treinador, assim que espero segunda rodada esperar arrancar bem. Jogo fora de casa muito difícil, mas a gente está preparada para ir lá, lutar e ganhar 3 pontos. É isso, a gente fez uma primeira rodada muito boa, os números foram bem, a gente terminou primeira, assim que a gente tem que seguir trabalhando, fazer mais do mesmo. Aqui não tem segredo, tem que trabalhar, isso fala o treinador para nós estamos muito conscientes disso. Assim que nada, isso. O segredo é ter um bom grupo, trabalhar bem, estar unidos, os pés na terra e seguir lutando. Se o professor Abel Ferreira for conservador e quiser dar mais uma poupada no Piquerez, iniciando no banco de reservas, tudo bem, porque ele testou o Vanderlan, garoto que era do time sub-20. O Vanderlan, nas partidas que foi solicitado, deu conta do recado e fez até assistência para gol. Eu vou ficar por aqui, viu, Celso? Porque eu acho que a gente vai falar um pouco mais do Palmeiras ainda, hein, cara? Também tenho absoluta certeza em relação a isso. Então, daqui a pouquinho o Silvestre volta. O Piquerez é um jogador... O Palmeiras se acertou, né, com os uruguaios. O Vinha foi bem, agora o Piquerez. E esse Vanderlan entrou realmente muito bem no jogo, ou seja, não é problema para o Palmeiras, não. O Piquerez, a gente lembra, né, daquele jogo contra o Flamengo, que ele fez o terceiro pelo lado esquerdo, compôs bem por ali, é um jogador de chegada forte.
Belo jogador, é tranquilo. Se precisar jogar, o Vanderlan também já mostrou que segura a onda. O Palmeiras está bem estruturado, né? Fica mais. Quando você está jogando um time que não está em crise, não tem crise, tudo em dia, tudo bonitinho, a vida é mais fácil, né? Convenhamos. E o Piquerez, o Palmeiras tem acertado e o Piquerez deu certo desde que chegou. Agora, o que chama atenção, o Jorge chegou com toda a pompa e circunstância e hoje Esse é negócio terceiro. é curioso. Pelo menos por Terceiro enquanto. reserva. Né? E detalhe, né? Você vê, estamos falando do Thiago Couto. Uma coisa é você entrar num time estruturado, como disse o Flávio, que está tudo redondo, a coisa vai embora. Aí o garoto Thiago Couto, que vai entrar para iniciar uma carreira, ele entra com a pressão com 500 quilos nas costas. É totalmente diferente. Então, entra um jogador novo num time como o Palmeiras, ajustado, ajeitado, com uma base, uma espinha dorsal de 2 anos, com títulos sendo conquistados aí a rodo. É outra coisa. São Paulo não. São Paulo tem lá o tal do paulista, que falam que é paulistinha, aquela história toda, precisa dar uma resposta, precisa ganhar pelo aspecto financeiro. Aí entra a hora que o Thiago Couto vê e fala, tudo isso para mim é muita coisa, né? Ô Silvestre, já que você falou que ia voltar, que ia ficar por aí, então eu vou te chamar de novo. Paciência. Vamos voltar para a Academia de Futebol, porque o Silvestre vai trazer novidades na lista de inscritos na Libertadores. Quero que você me fale os 3 nomes incluídos pelo Palmeiras, mas sei que um vai causar um furor danado. Conta aí pra gente. Então, o Abel tem essa liberdade, né, de acordo com o regulamento, de mudar a lista de jogadores para essa reta final de mata-mata da Libertadores. O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira contra o Atlético Mineiro no Mineirão. É o jogo de ida das quartas de final. E a partir daí, 3 novos nomes na lista de inscritos. 3 atacantes, Celso Cardoso, amigos, amigas, inimigos e simpatizantes. Os 2 estrangeiros que acabaram de chegar, o uruguaio Merentiel e também o Lopes, argentino, La Besta e El Flaco Lopes, 2 centroavantes. E o garoto Endrick, com 16 anos, contrato assinado, também vai tocar na banda e pode ganhar oportunidades aí, por que não, nessa Libertadores da América. Já logo de cara ganhando oportunidades, pelo menos está inscrito e à disposição a partir do momento em que o Endrick se recuperar de um problema. Ele está lesionado, torceu o tornozelo, está em recuperação, já na fase de transição. Acho que em 1 semana, 10 dias, ele ficará à disposição para os treinamentos e aí para jogar também, viu, pessoal? Tá certo, Silvestre. Bom, veja só o Endrick. Finalmente o Endrick. No Palmeiras não pode ficar desperdiçando essa oportunidade dessa joia rara, não é? É um jogador que chega com muitas credenciais, claro. Ele precisa ainda provar uma nova etapa, mas ele é um atleta que pula etapas, que pulou etapas desde da sua categoria de base. E não pulou por nenhum favorecimento, porque as pessoas eram bondosas com ele, não. Pulou porque é bom. Pulou porque tem qualidade. Não. E o Abel, inteligente que é, né, um dos melhores do Brasil, se não o melhor técnico do Brasil, ele percebeu isso e não à toa escreveu o garoto na Copa Libertadores da América. Você não vai escrever um cara que você ainda não acredita, que você não vai roubar a vaga de alguém na Libertadores com um garoto. Você está pondo ali é porque tem qualidade, o Abel sabe disso. Então, acho que está tudo correto, Flávio. Então, quando ele assinou o contrato, né, foi transcorrida a semana, não, na semana passada. Completou 16 anos, já assinou. Ficou bem claro que ele fez um contrato com prazo de validade, que a ideia é que ele vai para o exterior. Pelo menos esse é o projeto inicial. Nunca se sabe o que vai acontecer. A princípio, ele joga até os 18 e aí vai embora. A facilidade até, né, a partir dos 18 anos, diminui a multa, tem uma série de situações que facilitam a vida dele. E aí o contrato foi feito nesse aspecto. Então, claro que o Palmeiras, se quiser vê-lo jogando, vai ter que colocar rápido, com 16, 17, porque com 18 ele tende a ir embora. Esse é o projeto do Palmeiras. Fazer com que o jogador vá crescendo, vá sendo usado, vai sendo visto. Ele já é um ídolo da torcida do Palmeiras, sem ter jogado uma partida no time de cima, né? Então, vai aproveitá-lo enquanto der. Porque é um jogador que já está predestinado a ir para o exterior. Esse é o projeto do Palmeiras, pelo que a gente entendeu. Vamos ver como é que vai virar. Tomara, a gente não pode torcer para esse menino, né? A matéria foi sua, quando ele era criança? Não, era do Gavini. O Silvestre, não é? Foi daquela matéria com 11 anos? Foi do Gavini. Foi o Gavini, Fernando Gavini. Então a gente pegou um carinho pelo garoto, porque ele virou meio filho da casa, né? Desde pequenininho e tal. A gente só pode torcer por ele. E vamos ver. Eu tenho a impressão que o Abel vai ser bem parcimonioso com ele. Tipo assim, tá ganhando 3-0, coloca um pouquinho e tal. Não vai colocar para decidir nada. Eu imagino. Até para não pesar, né? Até para não pesar as Não dá para costas. saber se vai pesar ou não. Para quê? Não é ele que tem que resolver.
Ele Verdade. pode, mas talvez... Isso. Nós voltamos à nossa redação de esportes para conversar de novo com o Zé Paz. Estou sabendo que você guardou mais um pouquinho do Cássio para gente. O que mais que ele falou que você destaca aí, Zé? Pois é, Celso, a coletiva do Cássio foi tão boa que a gente resolveu separar um outro trechinho para trazer para vocês aqui no Gazeta Esportiva em relação à sequência de jogos aí que o Corinthians tem. Amanhã, o Corinthians pega o Botafogo pela primeira rodada do retorno do Campeonato Brasileiro, jogo que acontece na Neoquímica Arena. Estarei lá trazendo tudo para vocês no Mesa Redonda do próximo domingo. Fica até o convite aqui, 21 horas domingo no Mesa Redonda. Só que na semana que vem, na terça-feira, o Corinthians pega o Flamengo na Neoquímica Arena, jogo 1 aí das quartas de final da Copa Libertadores. Dois jogos importantes que estão muito próximos aí no calendário do Corinthians. E o Cássio respondeu como separar Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores da América. Como não ficar pensando lá no Flamengo na terça-feira. Roda aí. Fazer um grande jogo. Acho que sempre, ainda mais que a gente vem de uma derrota, o jogo mais importante é o próximo. Nós precisamos ganhar o próximo jogo, nós precisamos fazer um grande jogo em casa. E, na minha opinião, acho que o Corinthians está nessa posição entre os primeiros do brasileiro porque é muito forte em casa. Nós temos almejar ficar entre os primeiros, brigar pelo título, a gente tem que perder o menor número de pontos possíveis em casa. E nos anos que nós somos campeões, aqui brasileiro, o Corinthians foi assim. Eu creio que a gente tem um elenco bem competente para fazer um grande jogo. Lógico, acho que o foco total tem que ser o jogo contra o Botafogo agora, no sábado, amanhã. E aí sim, depois desse jogo, a gente focar na primeira partida decisiva da Libertadores. Mas a gente vai chegar forte, vai chegar bem e fazer uma grande partida amanhã. Tá aí a palavra do gigante Cássio aqui no Gazeta Esportiva. Para a gente encerrar e falar um pouquinho aí do balancete financeiro, da parte financeira do Corinthians, né? O Corinthians que encerrou esse primeiro semestre aí no azul, superávit de 2 milhões de reais. O presidente do Willian Monteiro Alves estava lá nessa coletiva do Cássio, bateu um papo com a gente, estava super feliz. Muita gente dizendo, poxa, mas 2 milhões de reais, uma cifra muito pequena num mundo que é o futebol, de cifras impensáveis, mais do que milionárias, zilionárias, alguns até brincam aí, né? Mas de pouquinho em pouquinho, o presidente do Willian vai arrumando a casa, vai ajeitando a situação do Corinthians. A ideia do Corinthians é fechar o ano com um superávit de 10 milhões de reais, a ver aí se o presidente do Willian, toda a diretoria do Corinthians, se eles vão conseguir atingir essa meta. Volto com você, Celso, beijão para todo mundo, abraço, até domingo no nosso querido Mesa Redonda. Valeu, Celso. Até domingo, Zé. Bom final de semana para você. A cifra, se você quiser falar da questão financeira do Corinthians, é um negócio complexo, né? Porque tem um valor enorme que o Corinthians deve, mas o superávit é localizado. Claro, então, eu não entendo disso. Agora, dificilmente o Corinthians vai jogar tão mal, mas tão mal como jogou contra o Atlético Goianiense. Não sei o que pensam vocês. Fosse eu o Vitor Pereira, eu pensaria, não vou esquecer o Botafogo, mas eu pensaria no time que eu quero inteiro contra o Flamengo. Time contra o Flamengo. Aí eu escalaria, quero esse. Cássio, Fagner, Balbuena, Gil, Fábio Santos. Quem não aguentar os 2 jogos seguidos, ele passa para cá, pro lado do Flamengo. E põe um time lá alternativo contra o Botafogo. Uma hora você tem que priorizar. Qual é o jogo mais importante desses 2 jogos? É o Flamengo. O que o Vitor Pereira faz? Ele coloca um pouquinho aqui, deixa o jogador no banco, daqui a pouco ele ele poupa, mas coloca o cara no segundo tempo e desgasta. Ele não consegue montar um time, fica perdido nos 2 jogos e o Corinthians acaba fazendo alguns desastres, como fez com o Atlético Goianiense. Conseguiu um milagre com esse time aí. Não, mas perfeito. Mas Celso, chegou uma hora de priorizar. Ele não priorizou. Quando ele deixa Fábio Santos de fora, ele tira o Fagner, ele não priorizou o jogo contra o Atlético Goianiense, que para mim era uma decisão, era muito mais importante que esse jogo do Botafogo. Eu entendo assim, a minha leitura eu tenho Atlético Goianiense, Copa do Brasil, e tenho o Flamengo e tenho o Botafogo no meio. Esses 2 jogos aqui são mais importantes que o do Botafogo. E não, ele preservou alguns jogadores aqui contra o Atlético e praticamente está muito ameaçada a classificação dele dentro da Copa do Brasil. Então, o jogo contra o Botafogo, o Corinthians está no Brasileiro 4 pontos atrás do líder Palmeiras. É complicado esse Brasileiro, tem 19 rodadas pela frente. Aonde é mais palpável? Ele já cometeu um erro aqui. Eu preservaria o que eu tenho de melhor para jogar contra o Flamengo. E faço um time, não vou avacalhar, mas faço um time, tento fazer um time competitivo para jogar com o Botafogo. Mas aqui eu quero jogador que pode jogar 90 minutos. Né? Ele teve que trocar o Fagner pelo Rafael Ramos na quarta-feira contra o Atlético. Vocês viram no que deu.
Então, pega os melhores, preserva para jogar quarta-feira e vai com o Botafogo, com o São Jorge, Cavalo, escala lá e vai em frente, meu filho. E aí, Flávio? Eu vou muito pelo que o pessoal da fisiologia estiver falando. Assim, o jogo do Atlético Goianiense, nem que quisesse escalar o pior time do mundo, ele não conseguia. O que eles conseguiram fazer lá foi uma brincadeira. Jogaram Independentemente muito do mal. E aí, não pode jogar o que jogou, só o que jogou. Então, vamos ver. E o pior, ninguém jogou nada. Ninguém. Ninguém salvou. E assim, contra o Flamengo, o favoritismo no duelo é o Flamengo. Pode ganhar? Pode. O favoritismo é do Flamengo, então vamos ver. Tá certo. Olha só, o futebol brasileiro sempre deu espaços para treinadores estrangeiros. Do inglês Charlie Williams, na década de 1910, ao português Jorge Jesus, entre 2019 e 2020. Pelo menos 40 técnicos gringos foram campeões por aqui. Sucesso que ditou tendência para esse Brasileirão. Mas a moda pode estar passando. Veja na reportagem do José Paes. Sotaque diferente era coisa que não faltava ali na área técnica no início do Brasileirão. Isto é uma prova daquilo que nós acreditamos nos nossos jogadores e vamos lhe dar provas. La verdad que es el equipo que nosotros queremos. O principal torneio de futebol aqui do nosso país começou em abril, com um recorde de treinadores estrangeiros trabalhando simultaneamente. Dos 20 clubes que disputam a nossa Série A, 9 eram comandados por técnicos de fora do Brasil na rodada 1 da atual edição do campeonato. A maioria deles vinha de Portugal. Abel Ferreira no Palmeiras, Vitor Pereira no Corinthians, Paulo Souza no Flamengo e Luiz Castro no Botafogo. Outros 3 tinham origem argentina. Eram eles o Turco Mohamed, o Fabian Bustos e o Juan Pablo Vojvoda, de Atlético Mineiro, Santos e o uruguaio Alexander Medina, do Internacional, e o paraguaio Gustavo Morínigo, do Coritiba, completavam a lista dos forasteiros. Eu normalmente fujo um bocadinho àquilo que é aquilo que é a análise individual, porque depois estou a esquecer os outros, né? E o futebol para mim é coletivo. Mas, passado aí o primeiro turno todinho da competição, a realidade, é claro, já deu aquela mudadinha básica. Se antes quase metade dos professores eram gringos, agora são apenas 6 os técnicos de fora em equipes aqui do Brasil. E ó que alguns deles foram substituídos por medalhões que voltaram à ativa e estão dando conta do recado. O Felipão, por exemplo, tem feito um ótimo trabalho no Atlético Paranaense, assim como o Mano Menezes no Internacional. O Galo recontratou o Cuca e também tem tudo para voltar a ser aquele Galo de 2021. Isso posto, fica aqui o meu pequeno questionamento para vocês aí do programa, se liga só. A, entre aspas, modinha do treinador estrangeiro, passou de vez ou não? Respondam essa daí que a galera quer saber, vai. Joga a bomba pra você. Seguramente sim. É modinha. E claro, quando você tem metade dos caras, eles vão perder. Claro. Como não dá para todos serem campeões. Como não há convicção nenhuma, estratégia não, os caras contratados, eu ia falar salvo raríssimas exceções, mas não tem exceção. Todos os gringos que foram contratados porque era modinha, que deu certo. O Jorge Jesus, ele veio aí, queria dirigir o Audax, depois ele foi no Atlético Mineiro, aí caiu, Deus ajudou, ele caiu naquele Flamengo ajeitado, e deu tudo certo. A torcida do Flamengo inverteu. O Jorge Jesus deve ter uma camisa do Flamengo no altar e rezar todo dia. E eles fazem o contrário, fazem o altar do Jorge Jesus como se ele tivesse feito aquilo pelo Flamengo. E aí virou moda. Aí o Abel Ferreira chegou, pegou o Palmeiras, extremamente bem estruturado, não estou desmerecendo o trabalho de ninguém, mas pegou o Palmeiras. Se ele tivesse pego o São Paulo, será que seria igual? Será que se tivesse o Crespo no lugar dele, não teria sido igual no Palmeiras? Não dá para saber, mas pegou um time diferente. São Paulo faz um bom trabalho no Atlético, mas os times todos estruturados. São Paulo é exceção lá no Santos. E aí vira moda. Tem que trazer um gringo. Sem nenhum tipo de estrutura, sem nenhum tipo de coisa. Ninguém sabe projeto. Aí assim, perdeu, sai. É isso. Só um vai ganhar, só 2, e o resto vai sobrar, claro. Monte um campeonato brasileiro com 20 técnicos portugueses. 4 deles serão rebaixados. Lógico. 4 serão rebaixados. Lógico. Então não existe... Pelo menos outros 10 vão ser demitidos durante o campeonato. Claro. Entendeu? Então, o que a gente sempre pregou aqui, e a gente nunca dormiu nesse barulho desse modismo, que foi modismo mesmo,
E não é modismo só de estrangeiro. Foi modismo de interino, quando surgiu o Carille. Foi modismo de trazer novamente os veteranos, quando veio o Filipão. Os estudiosos. Os estudiosos. Foi os novatos, quando surgiu o Jair Ventura. Enfim, existe técnico bom, técnico ruim, jornalista bom, jornalista ruim. E dirigente que não sabe escolher, ele isso. vai pela modinha. Exatamente. O problema é esse. Até para contentar a rede social, Flávio. E o mês, hein? O mês a domingo vai ser bem legal. Nós vamos mostrar todos esses jogos que foram aí comentados durante o nosso programa. Nós vamos receber convidados especiais, como sempre, matérias especiais, como sempre. E nós teremos o Toninho Cecílio, que dispensa comentário, foi jogador, foi um monte de coisa. E o Ricardo Ventura, que ele estuda o lado psicológico, o aspecto psicológico dos atletas, de reações. E, obviamente, depois tem o Papo dos Campeões com o nosso Edmilson e o Paulo Sérgio. Então, um domingo maravilhoso, tudo de futebol no final do domingo, a partir das 9 da noite. Osmar Garrafa, eu sei que você estará com a gente. É isso aí. Ô, Garrafa, nós fechamos agora o giro de repórteres com o Silvestre no CCT da Barra Funda. O São Paulo está vivo em 2 competições de mata-mata, Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana. Mas o Rogério já avisou, hein, que não vai abandonar o Campeonato Brasileiro. Vai daí, Silvestre. Porque o torcedor pode ficar todo felizão da vida, né? Ganhou do Palmeiras na Copa do Brasil, tá vivaço na Copa do Brasil, título que o São Paulo não tem. Dá pra conquistar a Copa Sul-Americana, legal, dá sim. Só que se vacilar e der mole, empurrar com a barriga, vai ficando pra baixo no Campeonato Brasileiro e depois sofre nas rodadas finais para evitar rebaixamento, por exemplo. O desejo do Rogério era brigar lá em cima. A pontuação nessa virada de turno está abaixo do mínimo que o Rogério imaginou, que seria uma conta aí de 30 pontos. O São Paulo está com 26, é o 10º colocado na tabela, até porque empatou demais, né? Como empata o São Paulo, ô louco! 11 empates em 19 jogos. É o time que mais empata no Brasileirão e também por isso está na 10ª colocação. E o Rogério ligou aquele sinalzinho de alerta. Vamos ouvi-lo. A vitória é importante para dar confiança para o time, mas o Campeonato Brasileiro, eu repito, não adianta se acomodar num jogo de Copa. A realidade é que o único campeonato que está em data certa para acabar e nós precisamos de pontos é o Campeonato Brasileiro. Não interessa se tem alterações, quantas alterações terão para domingo. Nós temos que ter um time competitivo e nós temos que nos cobrar pelo resultado no domingo, mesmo sendo fora de casa, mesmo sendo contra uma equipe boa, que é a equipe do Atlético Paranaense, mas nós precisamos somar pontos. Não podemos dormir achando que ganhou um jogo de Copa. Não fizemos mais que a obrigação hoje aqui, sair em vantagem, um gol. Nós temos que acordar para o Campeonato Brasileiro. Nós temos que tentar somar mais pontos do que a gente vem somando, porque 26 pontos num turno, vou ser sincero, é muito pouco. Rogério Ceni versus Felipão, domingo às 4 da tarde, Arena da Baixada, Atlético Paranaense versus São Paulo. O Luciano, que ontem saiu morto de campo, foi substituído, até sinalizando algum tipo de problema muscular. Não tem nada com ele, pode até ser poupado, mas não houve lesão, foi cansaço mesmo. E 3 jogadores em vias de voltar, o Patrick, o Alisson e o Reinaldo, só que não é para agora não, só semana que vem, talvez. Beijo, bom final de semana. Para você também, Silvestre, bom final de semana. Bom, Rogério, acho que está certo, porque... O turno e retorno é onde ele pode garantir Libertadores, independentemente de qualquer coisa. O projeto dele era 6º lugar no Brasileiro, e aí vamos ver o que dá para fazer na Copa do Brasil e na Sul-Americana. Copa do Brasil, o planejamento era chegar nas quartas. E Sul-Americana ganhar. Ver o que dá. Então não pode contar com a classificação lá, tem que contar aqui, claro. E com essa pontuação que o São Paulo tem e que o Rogério foi extremamente sincero, dá um vacilo nas 3 primeiras rodadas do Brasileiro e vê onde você vai parar. É porque você ele suou sangue o ano passado para não cair. Diferentemente daquilo que eu falava do Corinthians. O Corinthians está lá em cima, beleza, tal. Então dá para se priorizar o jogo contra o Flamengo. Não é o caso do São Paulo. Tem que olhar com muito carinho pelo Brasileirão. Deixa eu perguntar nada agora, eu vou informar. Resultado da enquete. Felipe Alves é o nome ideal para ser o novo goleiro do São Paulo e a maioria respondeu que não. 57% dos votos. Apesar do não, foi uma coisa meio equilibrada, né, Garrafa? O pessoal tá na dúvida, né? Muita gente nem sabe exatamente o que representa o Felipe Alves. Diferente do Lomba que chegou no Palmeiras, é outra com coisa, status né? de titular e tudo mais. Ó, ficamos por aqui.
Obrigado, Garrafa. Opa. Obrigado, Flávio. Tchau, tchau. Nos vemos no Mesa domingo, que terá as presenças de Toninho Cecílio, executivo de futebol da Portuguesa, e de Ricardo Ventura, analista comportamental. Fica agora com o Jornal da Gazeta. Tchau, um abraço, bom final de semana.